E aí pessoal, beleza? Meu nome é Patrick e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com operações condicionais em Python. Então já deixem o like no começo do vídeo, porque hoje vocês vão sair daqui dominando um dos conceitos mais importantes para qualquer linguagem de programação. Dificilmente vocês vão encontrar algum software que não utilize operações condicionais em pelo menos alguma parte do seu código. Mesmo que o desenvolvedor não utilize explicitamente essas operações, pode ter certeza que em algum ponto do código existem algumas operações condicionais. Elas servem para que a gente possa executar diferentes comandos dependendo de alguma condição especificada no código. Os botões no controle de um videogame são um ótimo exemplo da implementação de condicionais. Dependendo da tecla que o jogador pressiona, diferentes rotinas são executadas no jogo. No tutorial de hoje a gente vai ver como funcionam as operações if e else em Python e também vamos entender melhor as variáveis booleanas que eu mencionei no último vídeo. Para a gente poder começar a trabalhar com operações condicionais em Python, a gente primeiro precisa entender o que são as variáveis booleanas, que nada mais são do que variáveis que podem receber os valores true ou false, ou também 1 e 0. São variáveis que normalmente a gente usa para indicar se algo está ou não presente em algum lugar, ou se algo está ligado ou desligado, e esse tipo de coisa. É muito comum que essas variáveis estejam associadas a algum tipo de condição, ou algum tipo de comparação. Então, no caso, a gente tem a comparação de igualdade, que é representada por dois sinais de igual, diferente, que é exclamação igual, menor, menor igual, maior igual, e a palavra is, que é o verbo é em inglês. A gente também não está restrito a fazer apenas uma comparação de cada vez. A gente pode comparar múltiplas condições numa mesma sentença com as palavras and e or. E também temos a palavra not, que é de negação, que ela vai inverter o valor de uma variável que tenha o valor true ou false. Então, uma variável true vai virar false, se ela tiver acompanhada do not, e a variável false vai virar true, se ela tiver acompanhada do not. Então, vamos ver alguns exemplos disso? Para começar aqui, um exemplo bem simples, que vai cobrir praticamente todas aquelas condições, menos a palavra is. Vamos rodar aqui, e daí a gente já vê o que a gente tem de resultado. A gente declarou a variável a igual a 5 aqui, e a gente compara se ela é igual a 0. A gente recebe false, não é igual a 0. A gente compara se ela é diferente de 0. Aí é verdade, true. A gente compara se ela é maior ou igual a 5. Ela não é maior que 5, mas ela é igual a 5, então é true também. E a gente compara se ela é maior que 5. É false. Ela é igual a 5, mas não é maior que isso. Então é matemática básica, né, da, sétima série, quinta série. E não tem muito segredo. Ficou faltando a palavra is, mas a gente vai ver ela daqui a pouco, depois desse exemplo aqui, que a gente usa mais de uma condição por sentença. Então, no caso aqui, a gente mantém a variável a igual a 5, mas inclui b igual a 10, e aqui a gente faz duas comparações em cada uma dessas sentenças. Eu vou limpar aqui o terminal e rodar de novo. Então, nesse primeiro caso, a gente compara se a é maior que 6 ou b é maior que 6. Então, nesse caso, essa primeira parte é falsa, mas essa segunda parte é verdadeira. Então, quando a gente tem a palavra ou, se um dos dois lados dessa sentença for verdadeiro, a gente já tem um valor verdadeiro, que é o que a gente recebeu aqui na linha de comando. E nesse segundo caso, a palavra and, que seria e em português, os dois lados da equação teriam que ser verdadeiros para que a gente tivesse um valor verdadeiro aqui. Então, a gente recebeu um valor falso. Se a gente trocasse aqui, por exemplo, para a menor do que 6, daí se a gente salvar e rodar, daí a gente já vem com true e true, porque nesse caso, esses dois lados da equação passam a ser verdade. E aqui, se a gente mudar esse daqui, o que vocês acham que vai acontecer? A gente também recebe true e true. Porque no caso aqui, os dois lados serem verdade é apenas um caso particular de um dos lados ser verdade. Então a gente tem as duas frases sendo verdadeiras aqui. Beleza, agora vamos ver aquela palavra is que ficou faltando. No caso, a palavra is, ela representa igualdade também, né? Então se a gente tiver a igual a 5, b igual a 5 e fizer a comparação se a é igual a b, a gente vai receber que é verdadeiro. Mas e se a gente fizer a is b? Então vamos rodar aqui, a gente recebe que as duas frases são verdade. Até aí ok, né? Mas vou colocar um caso à parte aqui, que a gente ainda não viu listas, mas daqui a alguns vídeos eu vou trazer esse assunto, mas só para
ficar mais claro o que essa palavra is representa, aqui, em vez de a gente ter uma variável do tipo inteira, a gente tem duas listas que aparentemente são iguais, representando as variáveis A e B. Vamos rodar isso daqui, e daí a gente vê que A é igual a B, ok? E A is B, a gente está recebendo false. Por que será isso? Porque no caso, a palavra is não está comparando se o valor dessas variáveis são iguais, ela está comparando se o endereço de memória onde essas variáveis estão armazenadas é verdade. Então, se a gente colocar para imprimir o ID de A e o ID de B aqui embaixo, eu vou limpar aqui o terminal e rodar de novo, a gente vê aqui que o endereço delas, por mais que elas sejam iguais, o endereço é diferente. Então, essa comparação aqui, ela está, na verdade, comparando se o ID de A é igual ao ID de B, e no caso, são diferentes. Vamos voltar para aquelas variáveis 5 e 5 ali e ver o que acontece aqui. Se a gente salvar aqui e rodar, nesse caso a gente recebe true e true e vê que o resultado do ID é igual para as duas. Então, quando vocês forem fazer alguma comparação que vocês quiserem saber se o resultado é igual, aí vocês usam essa situação aqui de cima. Se vocês querem saber se o endereço da memória é igual, aí é a palavra is. Talvez isso não fique super claro agora, mas a hora que a gente começar a trabalhar com listas, ou às vezes para o pessoal que já está vindo de C ou C++, que trabalha um pouco mais com gerenciamento da memória, eles vão ter uma ideia melhor de que tipo de situação isso daqui é relevante. Deixa eu limpar aqui e rodar mais 2 vezes esse código. A gente tem, no caso, o mesmo script sendo rodado 2 vezes, mas você vê que o endereço aqui, nessa situação, os dois são iguais, e aqui os dois são iguais de novo, mas eles, entre si, não são iguais. Então, cada vez que a gente roda o código, o endereço de onde a gente está salvando as variáveis daquele script na memória do computador acaba sendo diferente. Então, também é algo que é bom vocês saberem. E só para finalizar aquilo que eu trouxe no começo do vídeo, vamos ver o que a palavra not faz com uma variável do tipo booleana. Então, vamos salvar aqui. Então, A é true e not A é false. Então, ela só inverte o valor da variável. Se eu colocar aqui false, der um Ctrl S e rodar, a gente vai ver que A é false e not A é true. Então, acho que até aqui está ok, né? Não tem muito segredo. Vamos partir para a parte que é mais interessante, que são as operações condicionais. Sabendo então como funcionam as variáveis booleanas e as comparações, agora a gente vê como que as operações condicionais funcionam. Elas permitem que a gente execute diferentes rotinas de código dependendo de alguma situação previamente definida. Então aqui no caso, eu tenho a variável A igual a 5 e lembra aquele operador do módulo, que é o resto de uma divisão? Quando a gente tem o resto zero de um número dividido por 2, isso significa que esse número é par. Então, a gente vai imprimir aqui na tela que A é par. E caso contrário, A vai ser ímpar. Então, vamos testar aqui. Vamos rodar. Então, 5 é ímpar, porque 5 dividido por 2 dá 2,5, ou no caso do módulo, 5 dividido por 2 dá 2, e o resto é 1. 1 é diferente de 0, então ela entra nessa parte de baixo aqui. O programa, na verdade, o interpretador do Python vai passar reto por essa condição aqui e vai vir direto para essa daqui e imprimir que A é ímpar. Se a gente trocar aqui por 6 e salvar, a hora que a gente roda, a gente tem que 6 é par. O interpretador vai ter esse valor 6 na memória, vai vir aqui 6 dividido por 2 dá 3, o resto é 0. Ok, está de acordo com essa situação aqui. Então ele imprime isso daqui e sai fora desse bloco. Só que a gente não precisa ter blocos só com uma condição e daí, caso essa condição não seja satisfeita, a gente já automaticamente cai fora dele. Se a gente vier aqui nesse outro exemplo, a gente pode definir um valor para uma temperatura. Então, no caso aqui, temperatura igual a 10. E se a temperatura for menor do que 15, a gente quer dizer que está frio. Caso não caia nessa situação e a temperatura estiver entre 15 e 25, a gente considera que a temperatura está agradável. Ou então, se a temperatura estiver entre 25 e 35, está quente. Ou se a gente colocar um valor que esteja acima de 35,
o valor não vai estar dentro de nenhum dos intervalos previstos. Então vamos salvar aqui e rodar. 10 está frio, então ele vem aqui, faz essa primeira comparação, ele viu que isso daqui é verdade, entra nesse bloco e já executa essa função aqui. Depois ele não executa mais nada daqui para frente. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 20 e rodar de novo, a temperatura está agradável. Então ele vai vir aqui, vai ver que essa comparação aqui não é verdadeira, passa para essa segunda aqui, vê que ela é verdadeira e já entra aqui e executa esse comando. Se a gente mudar aqui para 30, vai ser a mesma coisa, só que daí na linha de baixo. Ele passa por essas duas, não vai ver nada que é verdade, chega nessa daqui, vê que é verdade. Então ele imprime que está quente. E caso a gente coloque, sei lá, 40 e roda, ele vai passar por todas as 3 primeiras condições, não vai entrar em nenhuma delas e vai executar isso daqui no else. Então, uma coisa que é importante vocês perceberem é que quando você tem um bloco com if, elif e else, a hora que o interpretador entrar em algum desses blocos, ele só vai executar o que está dentro dele. Então, mesmo que o próximo seja verdade, a partir do momento que um deles for executado, o resto do conjunto vai ser ignorado. Então, nesse exemplo aqui, isso fica um pouco mais óbvio. Deixa eu limpar aqui o terminal e salvar. Então, a gente tem a variável a igual a 5 e a gente tem a comparação. A é maior que 0? Sim. Então, ele entra aqui e roda. Só que se a gente for ver, A também é maior que 2 e A também é maior que 4. Mas essas outras funções aqui não foram executadas. E nem essa última aqui. Se a gente pegar e mudar, por exemplo, tudo isso para if, salvar e rodar de novo, a gente já vê que, nesse caso, ele entrou nessas 3 situações. Esse bloquinho do else aqui, ele vai ser referente só a esse último if. Então a gente pode até dar um espaço aqui para ficar mais dividido. Esses espaços na vertical, eles são ignorados pelo interpretador do Python. Então isso daqui a gente está fazendo só para organização visual nossa. Mas acho que deu para entender como esses blocos de if, elif e else funcionam, né? Entrou em um deles, o resto já é ignorado. Mas caso você tenha múltiplos ifs, daí todos eles vão ser verificados. Que é o que aconteceu aqui nessa situação que a gente imprimiu essas 3 frases. E só para finalizar, eu quero mostrar para vocês que a gente tem as variáveis true e false. Então, nesse código aqui, true, ele entra nesse primeiro if e imprime essa primeira frase. E se a gente tiver false e salvar, a gente entra nessa segunda frase e executa essa segunda frase. Só que, lembra que eu falei que o 0 e o 1 também são válidos como variáveis booleanas. Então, no caso aqui, 0, se a gente vier aqui e salvar, 0 é considerado false. Se a gente colocar 1 e salvar, é considerado true. Beleza. Só que não é só isso que o Python considera true e false. Se você verificar a condição de qualquer número maior que 0, ou então usar aquilo que a gente viu no vídeo anterior, no JupyterLab, de transformar uma variável que não seja 0 em booleana, a gente vai receber o valor true. Então, se a gente colocar o valor 3 aqui e salvar, a gente vai ver que 3 também é considerado true. E se a gente colocar qualquer valor vazio, então colchete vazio, parênteses vazio, ou então chaves vazias, a gente também tem o valor false. Então, se a gente rodar aqui, a gente vê que o parênteses vazio é considerado false. E none é a variável nula, que também é falsa. Isso acaba sendo meio intuitivo para quem já mexeu um pouco com programação, mas para quem está tendo o primeiro contato com essas variáveis aqui nesse vídeo, é legal de tocar nesse assunto, só para vocês não serem pegos de surpresa em algum exemplo lá para frente ou em algum outro código que vocês estejam trabalhando aí por conta própria. Agora que vocês já sabem tudo sobre as operações condicionais, eu proponho que vocês continuem praticando mais um pouco. Naquele código do último vídeo, a gente automatizou os cálculos para saber a velocidade do avião na hora da decolagem, mas o controlador de voo ainda precisa interpretar aquela frase e tomar uma decisão sobre o que fazer.
Eu proponho que vocês peguem aquele script e automatizem uma resposta que diga se um avião pode ou não usar aquela pista dependendo da velocidade que ele precisa para decolar. Essa variável ainda não existe naquele código, então declarem ela no começo do script e implementem no final as operações condicionais que a gente viu no vídeo de hoje. Eu vou deixar a solução desse desafio no primeiro comentário desse vídeo, mas tentem fazer antes de ver a resposta. Mesmo que a implementação de vocês esteja diferente da solução que eu coloquei nos comentários, tá tudo bem. Com o tempo vocês vão perceber que em programação existem diversas maneiras certas de resolver o mesmo problema. Qualquer dúvida podem mandar aqui nos comentários que eu tento resolver o problema de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima. Valeu! Na parte do código existem algumas operações matemáticas. É lógico, né?